Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Loving, Learning, Living. Depois de alguns meses de ausência, voltei a gravar. Já tinha dito desde o início que o podcast para mim só faria sentido se me apetecesse fazê-lo e quando me apetecesse fazê-lo. E por isso, por motivos pessoais e profissionais, acabei por estar uns meses afastada e regressei novamente. O tema que iniciamos hoje, são cerca de 4, 5 episódios, é sobre portugueses que vivem no estrangeiro. E começamos com o Paulo. O Paulo é meu amigo de infância, já nos conhecemos há muitos anos. Não vamos dizer há quantos, Paulo, está bem, que é para não fazerem as contas. O Paulo não vive em Portugal, não é? Tudo o próprio tema diz, por isso o Paulo é um português que mora fora de Portugal e pronto, aceitou, que eu fiquei muito, muito, muito contente, o convite para se expor, porque eu costumo dizer sempre, eu sou muito grata a quem aceita estes meus convites, porque não deixam de ser pessoas que se estão a expor, mais ou menos, mas estão-se a expor, e por isso, Paulo, muito obrigada, um brinde à nossa amizade. Por estás aqui a termos esta conversa de amigos. Eu estarei sempre aqui para ti, tu sabes disso. Obrigada, Paulo. Então, pronto. Passando a fase de há quantos anos nos conhecemos, porque não me apetece estar a fazer contas. Eu não digo. Pronto. Já nos conhecemos há muito, muito tempo, São João da Madeira. Mesmo. Sim. E houve uma altura em que eu acabei por sair de São João, não é? Para estudar, e quando soube novamente de ti, tu já não moravas nem em São João, nem em Portugal, não é? E eu gostava que tu nos contasses um bocadinho o porquê desta decisão, não é? De saíres do nosso país e teres optado por ir viver para outro país. Opa, como tu sabes, eu sempre fui uma pessoa um bocadinho especial, não é? Sim. Eu, para emigrar, vim atrás de um rabo de ceia, porque eu sempre adorei um bom rabo de ceia, não é? Isto é assim, eu estava em Portugal, bem, como tu sabes, e bem de uma família com alguns problemas, e tive a sorte, ou o azar, porque essa pessoa já não vive comigo, de conhecer alguém que os pais estavam cá. Okay. E então, ela estava em Portugal na altura? Ela, se tu queres, ela cresceu aqui, depois decidiu ir para Portugal. E os pais ficaram cá na mesma. Opa, e a dada altura, no Fora de Horas, recordas-te bem, um barzinho em São João, apareceu uma miúda com uma perna muito ajeitosa de mini saia, estás a ver? E o puto manhoso que eu era, opa, primeiro chateei-a para caraças, tipo, não lhe dava importância, muito pelo contrário, chateava-lhe a cabeça. Sim. E a dada altura entrei numa de, olha, senta aqui comigo, vamos conversar. Mas conversar para quê e tal? Opa, vamos conversar, olha, vamos nos conhecer melhor, não é? Sim. Não é por eu ter aquele arzinho arrogante que sempre tive, manhoso, que sou má pessoa. Claro. E pronto, e acabou num namoro de 3 anos, em que ela vivia com os avós e os pais estavam cá. Entretanto, pronto, eu trabalhava, depois tive a fase da tropa. E numa confusão de um ex-vizinho nosso, que tu provavelmente se calhar nem te lembras, que é o Ruca. Sim, lembro perfeitamente. Jogava hóquei, não é o Ruca que jogava hóquei? Não é esse, é outro. Então é esse. Ok. Pronto. Esse é da nossa geração. Sim, outro é mais exato. Ok. E então o gajo teve uma... Opá, pronto, ali num conflito de estradas à portuguesa, não sei se para os carros e não sei o quê. Eles saem os 2 homenzitos para fora, só que o Ruca, assim, era um rapaz relativamente jovem e o homenzito do outro carro não era assim tão jovem. E eu naquela, o Ruca vai destruí-lo, é melhor eu ir ali, conheço o gajo. Sim. E então eu fui ter com o homenzinho e com o Ruca e disse, opá, Ruca, qual é tu, meu gajo? Já tenho uma idade para ser teu pai, deixa o homem em paz e não sei o quê. E pronto, e consegui, felizmente, resolver o problema assim. O Ruca arranca, outra pessoa em questão também arranca, e de repente a minha namorada da altura, que chegou a ser minha esposa, com a aflição de eu me ter ido meter na confusão, veio-se abraçar a mim. Opa, ouvir-se abraçar a mim, o avô, como era daqueles gajos de 1900 e troca ao passo, viu agarrado a mim na estrada, todo chateado, já me queria bater, opa. Só que eu sou o filho do meu pai. Claro, e de repente o homem ia para me bater, eu espetei pelo chão.
Quer dizer, não deixei que o outro batesse num velho, fui um velho, pronto, em português correto. Claro. Sim, à vontade. Mas arrependi-me, percebes? Não fiquei minimamente orgulhoso do que fiz. Eu simplesmente protegi-me porque estava-me a sentir atacado. E depois, a partir daí, o que aconteceu foi que os avós justamente foram falar com os pais da minha ex-mulher, dizer, opá, aconteceu isto, e ela qualquer dia engravida, e não sei o quê, e os pais dizem, pronto, Sandra, ela chama-se Sandra, tens que vir para a Suíça. E ela diz, eu vou para a Suíça se o Paulo for comigo. Eu lembro nessa altura, a grande preocupação dos nossos pais era que nós não engravidássemos. Claro, opá, é assim, mas toda a gente gosta, nós não somos santos. Não é? Claro. Opa, pronto, entretanto, depois dessa conversa e não sei o quê, vieram falar comigo e tal, mas o que é que tu pensas de vir para a Suíça? Porque eu não fui educado para emigrar, não tenho essa memória, percebes? Não. Só que eu na altura, opá, tinha gostava das pernas da moça e tal, pronto. Aquelas coisas que um gajo gosta, até quando é novo, gosta todos os dias. Hein? Mas há quanto tempo vocês namoravam nessa altura? Há 3 anos já? Há 3 anos. Ok, já era uma relação longa. Já era uma relação, quer dizer, era uma relação sólida, o único que não era sólido na história era eu, que eu era manhoso e sempre fui. Mas gostava da minha. E vim, e acabei por vir aterrar aqui, sei-te dizer a hora, sei-te dizer o dia, cheguei cá no dia 16 de agosto de 1996. Aterrei, eram, se não, uns 19h50 no aeroporto de Genebra, e depois cheguei a Friburgo, que foi o Friburgo, foi o primeiro local onde habitei, eram 10h25 da noite, e eu recordo-me disso por uma razão muito simples. São João da Madeira, ao domingo, agora não sei como está, eu vou lá e não sei o quê, mas também não passo muito tempo nas saídas. Mas havia 2 ou 3 gatos pingados na rua. Isto num domingo, de verão. E eu assim, foda-se, isto aqui é Suíça. Quer dizer, eu não disse, pensei. Eu foda-se, um gato aqui, meu, não vejo ninguém, que esta merda. Mas pronto, está-se bem. Depois fui viver para a casa dos pais dela, uns meses. Dou-me a dormir num sofá-cama, os pais trabalhavam, mas eu não podia dormir com a menina. Então eu dormia no sofá-cama, a menina dormia no quarto que era da menina, e os pais de manhã iam trabalhar. E então eu, como sempre fui um santo, e quando ela acordava, nem lhe olhava para as pernas nem nada. E eu, pronto, vamos esperar que os teus pais cheguem e vamos estar bem. Aquelas coisas. Mas pronto. E arranjaste logo emprego aí ou não? Não, filha, primeiro, eu quando cheguei aqui, depois tive que, é assim, ou os pais, principalmente, que, pronto, tinham N preocupações com isso, tive que me declarar à Polícia de Estrangeiros Suíça. Tive direito, na altura, tive que me casar com a Sandra, nessa altura, para ter os documentos, percebes? E então eles deram-me uma permissão de estadia de estudante, para eu poder estar legal, para não me poderem fazer. Depois casei-me pelo civil um dia antes da minha irmã Sandra se ter casado pela igreja em Portugal. Eu não estive presente no casamento da minha irmã. Uma das coisas fáceis de imigrante. E depois disso tive direito a ter um permisso, uma permissão. Desculpa lá que eu agora também já começo a ficar à beca. Não, claro, sim. E comecei a trabalhar no mês de janeiro numa empresa de carnes, de 97, onde trabalhei durante 8 anos, onde evolui bastante. Sim. E depois divorciei-me e deixei. Ok, pronto. Até enquanto divorcias, se tu fores para aí, atrás de um rabo de saias, não é? Divorcias, nunca ponderaste voltar, ou seja, se o motivo que te tinha levado a sair do país...
Sim, Carla, no momento em que divorciei, pensei em voltar, mas não tanto pelo fator de me ter divorciado, porque eu sou muito culpado no divórcio, porque aqui também havia raios de ceia e eu nunca tive muito juízo e pronto. Sim. Isso, pá, pronto. Eu era novo e pronto. Agora é mais feio e tal. Naquela altura era assim, meio muito. Opa, e quando me divorciei, para mim, o fator de pensar em ir para Portugal era mais uma situação de economia. Tipo, eu estou num país estrangeiro, que não é o meu país. O que é que eu estou aqui a fazer se neste momento, porque tu tens divórcios para resolver, nós tínhamos comprado um apartamento no Furador, na praia, que foi vendido, quer dizer, havia ali uma data de fatores económicos que não eram o ideal, percebes? Para mim, tanto para mim como para ela, só que a única diferença é que ela tinha a mãe, porque o pai entretanto faleceu, infelizmente, uma pessoa o pai faleceu, mas ela tinha a proteção da mãe, percebes? Claro. Economicamente, ela estava bem. Agora eu, proteção de quem? Se eu não proteger a mim, ninguém me protege, percebes? Pois, daí eu estar a perguntar o que é que te levou a ficar nesse país, não é? Que no fundo foi um país que tu voltaste por amor, não é? Sim. Exato, mas entretanto fui encontrando outros amores também, não é? Ok. Depois encontrei outro rabo de saia. Sei. E depois que foi assim um rabo de saia meio manhoso, mas pronto, não é uma história que eu gosto de falar, não foi uma história bonita, mas é aquela cena de quando estás na rebeldia até teve a sua piada e está-se bem. Depois conheci a mãe da minha filha, que engravidou ao fim de 2 meses, e aí a partir daí tu já não pensas, percebes? Aí tens uma filha, tens aquilo que eu mais amo ainda hoje na vida, e acho que vou amar toda a vida. E esquece. É o amor incondicional. Eu costumo dizer que só quando a pessoa é mãe ou pai é que percebe o significado do amor incondicional. Exatamente. Pode ter amado muita gente, mas não há igual. Não há. Pois é assim. A minha filha, se calhar, porque ela conhece a rebeldia do pai, porque eu nunca mesmo as grandes asneiras que eu fiz, eu não lhe escondi absolutamente nada. E às vezes eu estou a olhar para ela e ela está-me a refilar. Tipo, aquilo é um caga-taco, já ela é pequenina, a mãe dela também é pequenina. E está-me ali, e eu estou a olhar para ela e a pensar para mim, foda-se, esta... É o Paulinho com saias. Mas é mesmo isso. E tu estás naquela luta para aqui a pagar comigo e o que é que eu lhe vou fazer, não é? E depois o que ainda tem mais, quer dizer que não tem piada para ela, mas para mim tem, porque eu sei que faz parte de mim, percebes? É quando eu lhe refilo ela à mula, tipo o Paulinho mimado, já que és percebes? Ela à mula e tu ficas assim, filha, não é preciso, sabes? O papá diz isto por amor, não te diz. Claro, quando ele me diga as coisas é sempre por amor, é para proteger. Agora ela tem 18 anos já atualmente, mas ainda agora há mula, porque o pai é o pai, percebes? Eu acho que eu tenho assim a olhar para ela. Para esquecer. Ela é suíça? Ela tem nacionalidade suíça? Não, é assim, em termos de imigração na França, quando tu nasces em França, tens diretamente a nacionalidade. Aqui não. Aqui, tu, independentemente do país, tu nasces, tens, se nasces de pais estrangeiros, tens a nacionalidade dos teus pais. Porque a mãe, desculpem, não quero entrar em pormenores na intimidade da mãe, mas a mãe então é portuguesa, é isso? É portuguesa também, sim. Ok. Eu sempre gostei de produto nacional. Sou suspeita, mas também acho que é o melhor. Eu provei os outros todos, não provei de caralho. Sou um gajo que até provou um pelito, mas eu gosto de produto nacional. Não, acho muito bem. Não sei, não sei se é por terem comido bacalhau desde pequenino, mas pronto. Eu adoro produto nacional. Olha, tu estás a ver. Mais nacional. Exatamente. E Superboc também é a minha preferida. Sim. Então, mas a tua filha acaba por te prender à Suíça, não é? E nunca, em nenhum momento até agora, pensaste em voltar? Não, agora penso em voltar. Agora é assim, a Oceano está a estudar, não é?
que eu espero que tudo lhe corra pelo melhor. E a partir do momento que a Oceana acaba o seu curso e que eu saiba que a minha filha poderá ter a sua independência, como o meu pai também foi à procura dele, pensamos em regressar, sim. Agora temos dificuldade, é assim, eu hoje em dia em Portugal sou um analfabeto, porque é assim, tu chegas a... Eu acho que pronto, quem nunca emigrou não está a ver como funciona, mas na Suíça tudo é facilitado em termos administrativos, percebes? Tu não tens que correr, hoje em dia já temos a loja de cidadão, felizmente, em Portugal. Mas mesmo aí há confusões. Sim. E aqui não é assim, percebes? Não é preciso estar a fazer 50 mil merdas e meia para resolver um problema. Eles sabem quem é o animal, sabem de onde é que vem o animal, qual é o nome do animal. Sim. Não, aqui ainda há muita burocracia e nunca dizem nada. A mim irrita-me quando vais lá 2, 3 vezes e cada vez que vais dizem que é preciso uma coisa diferente. Ó Carlita, eu parti o braço em maio aí. Sim. Parti o braço, parti o pulso e parti esta merda toda, que eu quando faço é como deve ser. É à grande. É à grande, à homem. Como se diz em São João. E então, eu chego ao hospital e não sei o quê, tudo bem, olha, aguardei um bocadinho. Mas isto, eu saí de casa com o braço partido e já sabia que ia levar uma seca, mas daquelas descomunais. Pois, porque partiste em Portugal, convém dizer. Parti, estava a montar um motor elétrico no meu portão da casa que tenho aí. Sim. Opa, tudo bem, chega ali, aguardo um bocadinho, isso é em qualquer lado, seja Portugal, Suíça, não é? Tens que aguardar, é lógico. Estou a aguardar e tal, o gajo chama, pronto, o senhor vai fazer uma radiografia. Eu, não, está bem, tem lógica, até porque nós temos médicos excelentes. O problema é o sistema, não é as pessoas. Sim. Está bem, vou fazer uma radiografia. Faço a radiografia, passado isto, pá, mais meia horita, isto já estamos a falar, já estou ali para aí 1h30. Sim. Isso realmente está partido. Eu foda-se a sério. Quer dizer, eu estou com a mão toda torcida, mas isto não está partido. Você é maluco. Então, isto foi visto. Eu percebi logo, começou um gajo de casal dele, que aquela merda não estava partida. Até tem a mão toda empenhada. Partido, não é impossível. Mas está tudo, pronto. Olha, o senhor agora vai ver, daqui a um bocado, vai ver os indireitos. Para ver se conseguem meter isso no sítio. Está bem. E ele, mas vai doer um bocadito e tal. E eu, opa, vai. Isso eu não tenho dúvidas. E eu, olha, mas se for preciso doer, dói. Mas se não for preciso, vocês me puderem dar alguma coisa para não doer. Mas isto é assim, eu já estava com o braço partido há quase 2 horas sem me darem nenhuma coisa para as duas. Nenhuma anestesia, nem analgésica. Não, até sou imigrante, sou resistente, foda-se, sou aberto. Que assim, estás ali... Não, mas olha, você não precisa, o médico, não precisa que doa. Pronto. E eu aí não é preciso que doa. Então, se não é preciso que doa, tudo bem, nem qualquer coisa. Não deram nada. Foi lá para dentro, 2 macacos, um agarra aqui, o outro agarra o braço, trac, 3. E o gajo, um dos médicos. Não, está a ver, não doeu nada, eu assinava. A mim doeu para caralho. Eu assinei à portuguesa mesmo. Amigo, assim nada, a mim doeu para caralho, mas assim nada, de forma alguma. E os gajos perceberam logo que eu vinha de casal dele, porque eu fiquei nas obras de caralho, que não doeu nada. Tu não estás a ver as obras que me deram isto. Mas, entretanto, pronto, você agora vai outra vez para a sala, meteram-me gesso e tal. Você agora vai outra vez para a sala de espera. Sala de espera. Mais uma vez. Eu felicíssimo, estava ali, e ainda por cima, a minha esposa lá fora ao sol, e eu cá dentro e ela nem sequer podia estar à minha beira. Mas tu achas que se fosse na Suíça as coisas eram diferentes? Eu vou-te explicar como foi tratado na Suíça. Eu vou tentar ser rápido. Opa, entretanto, pronto, vamos fazer uma radiografia, fazem uma radiografia, não contentes com a radiografia, levo mais uma seca, toca aí fazer um scanner. Depois do scanner, isto o teu amigo já estava ali há 5 horas.
olha, o senhor tem que ser operado. E eu, ser operado? Olha, assim à portuguesa, Carlito. Ser operado do caralho. Oh, amigo, eu já cá estou há 5 horas. Eu vou-me embora, eu sou imigrante, eu vou ser operado na Suíça. Pois. Mas isso é a sua responsabilidade. Pronto, é um termo de responsabilidade. Eu assumo o termo de responsabilidade e vou embora. Eu até assim como assim, olha, limpar o cu estava difícil. Os gajos apertaram esta merda assim para baixo. Eu não me podia mexer nem nada. Está tudo. Lá, esta merda daqui não mexe. Nem para cima nem para baixo. Está-se bem. Toca. Estás bem, Carlito? Estou. Está-se bem, assino o termo de responsabilidade e diz-me o médico, olha, você amanhã venha cá, que a gente vai ter o scanner e a radiografia para você levar para a Suíça. Isto por causa de tudo, por causa de estarmos a falar da parte administrativa. Sim. Foi daí que veio a conversa. E eu, pronto, está-se bem, porreiro, liguei para o meu médico daqui, olha, doutor, aconteceu-me isto, não sei o quê, vou daqui por 4 dias vou chegar à Suíça, porque eu tinha a viagem. Sim. E ele, pronto, tudo bem, eu vou contactar, ele tem amigos, eu até, olha, fui operado por um médico russo, não tem culpa nenhuma desta merda que se está a passar, mas que é considerado aqui na Suíça um dos melhores médicos em termos de ortopedia que existe. Top, o homem. Então... Está tudo. E eu viro-me para a Cláudia, mano, olha, ele vai vir aqui amanhã, mas eu acho que vou lá antes de um dia, até porque eu tinha 2, queria descansar, não é? Claro. Queria estar em paz. Não estava numa, ainda vou lá mais uma seca para ir ao arquivo buscar não sei o quê. Passar 3 dias, vamos lá. Olha, eu sou o paciente tal e eu vinha buscar as radiografias e o scanner para lá para a Suíça. Ai, amigo, você ainda tem que fazer uma procuração, isto só daqui por uma semana. Ai, meu Deus. Mas isto tu estás a ver numa sala, aí umas 5, 6 pessoas, numa sala de arquivo, não é? Eu sou de casal dele, fiz a segunda classe à noite. Mas, hoje em dia existe o informático. Claro que sim. As coisas podem circular até dentro do hospital para o hospital, claro. E eu assim, então, mas onde é que eu estou? Sim. Pronto, então, olha, deixa estar. Passo-me só uma declaração em que eu estive aqui, Sim. até para provar os seguros daqui. Sim. Bem, então. Tudo bem, vem-me embora. Cheguei aqui, filho. É assim, vou ao médico. Primeiro levo uma pisada daquelas boas. Então vocês por 4 dias têm-se puto partido. Eu, está bem, mas eu queria só parar aqui. Sim. Depois, isto 2 dias depois, ele viu, e aí volta ao mesmo. Em termos médicos, nós temos excelentes médicos, há uma transmissão de informação que é errada, mas os médicos são bons. O que os ortopedistas me tinham feito aí estava bem feito, porque eles fizeram um bloqueamento da minha mão de maneira a que isto, percebes, não pudesse provocar mais lesões, ou seja, eu parti, desloquei, então foi só para te impedir de limpar o cu, foi para impedir isso piorar. Exato, estás a ver? Exatamente isso. Exatamente isso. Mas não brinques muito, porque eu tenho aqui um vizinho que aqui há dias perguntou-me como é que estava o braço e disse: estava bom, já toca a punheta, por isso foi feio. Muito longe comigo. Também os médicos não podem fazer tudo, não é? Tu também, calma, não é? Se não tinhas que ficar mais. Não me leves muito longe que tu vais te arrepender. Opa, entretanto, o médico, pronto, você tem que ser operado de urgência. Isto, para tu veres a diferença do tratamento, é simples. Foi, primeiro, radiografia, scanner, logo a mostrar-me a minha esposa, o estado do seu braço. Em Portugal eu não vi uma única imagem. Aqui, o estado atual do seu osso é este. Aqui mal, pronto, aqui de uma forma que destrói esta merda toda. Sim. E o gajo, você, o que tem é grave, eu não lhe vou conseguir recuperar isso a 100%, mas vou fazer pelo melhor. Mas a mostrar-me as imagens. Mas deixa-me só fazer, aqui não quero defender ninguém, mas foi um hospital público em Portugal e privado na Suíça? Foi os dois privados? Não. Os dois públicos? É assim, em termos de hospitais, tanto um como o outro eram públicos. É o de Santa Maria da Feira.
Ok. E o de cá é também, é tipo uma Pronto, cidade... porque às vezes, infelizmente, existem diferenças. Ok, está bem. Mas, talvez, a única diferença é que foi o meu médico de família que contactou esse médico para tratar de mim. Ok. Ele também sabe que eu sou de casal dele, e o caralho, ele entrou numa, não, eu tenho que tratar deste gajo como deve ser. Tem que eu levar... São João da Madeira, Carlos, geograficamente, estás a ver? Sim. Estás a lá, uma lapadinha de amor. E então, o gajo, naquela. Depois, 2 dias depois, aí integro um outro hospital público, mas do distrital grande, em que é esse médico que me vem operar e ele vem logo, mal eu chego, eu tinha que estar ali às 11 horas, eu chego às 11 horas com a minha esposa, não sei o quê, os gajos levam-me logo para o quarto onde eu ia ficar, e o médico vem logo ter comigo. E tipo, então você está bem, não se preocupe, eu vou tratar disso, já lhe expliquei a sua situação, assim, e vira-se para a minha esposa e diz-lhe assim, olha, mal eu acabo a operação, eu ligo-lhe para dizer como está o seu marido. Sim. Mas eu digo-te, eu pela experiência que tenho, eu acho que também existem esse tipo de atendimentos em Portugal. Eu tenho já tive situações menos positivas, mas também já tive situações mesmo muito positivas. Houve uma altura também tive uma queimadura nas 2 pernas e a queimadura foi 3º grau e foi super bem atendida, por isso eu acho que aqui às vezes também lá está, tem que ter muita sorte com o hospital e com as pessoas que nos atendem, mas eu gostava que tu abordasses as coisas de maneira um bocadinho mais geral, ou seja, tu quando, por exemplo, que principais dificuldades tu quando vais de Portugal, porque eu já fui há muitos anos, não é? Quando vais de Portugal para a Suíça, quais foram as primeiras dificuldades que tu sentiste, né, no facto de estás a ir para um país diferente? Tu sabias falar francês na altura? Compreendia, mas não falava. Ok, ou seja, que dificuldades é que tu tiveste para te integrar? Tive a dificuldade para falar, tinha vergonha. Sim. Mas percebia, não é? Claro, sim. Para mim eu percebia. Exato, sim. Agora, falar era tipo, está quieto. Sim. Eu comecei a primeira vez que eu falei francês em público, já eu estava a trabalhar, já eu estava com os copos e comecei tipo papagaia, pá, estou bêbado, estou liberto. Sim. E o pessoal todo, ui, afinal eu falo francês, eu falo bem, então. Mas bêbado. Mas como é que tu aprendeste? Que truque, ou seja... Se tivesses que recomendar, dar uma recomendação a alguém para aprender a língua ou mudar para a Suíça, o que é que tu... Ver televisão, pois. É muito bom isso que eu fiz o Erasmus, sim. Acho com que legendas em francês e com legendas, não é? Na altura. Também. É tipo, sim. Tu estás da mesma forma que nós portugueses temos uma facilidade incrível para o inglês. Isso bem, desde crianças nós víamos séries, filmes em inglês. Sim. E então aqui, ainda por cima na altura eu tinha só a RTP Internacional, quer dizer, só tinha acesso, só tinha acesso não, eu só via o telejornal porque tudo o resto era uma seca, eu não queria ver nada daquilo. Sim. Graças a Deus já sou da geração que conseguia ter notícias de Portugal, porque há outras gerações que não conseguiam ter. Exato, pois. Mas é da televisão, opa. Sim. Mas sentiste algum tipo de discriminação por seres português e estás num... Sim. Sim, claro, sim. Ainda hoje sinto. A sério? Depois de tantos anos, em 2022, nascentes? Filha, isto é assim, eu vivo numa aldeia turística lindíssima da Suíça. Sim, pois já vi. Que é muito lindo, onde eu moro é mesmo muito lindo. Sim. É onde, olha, o senhor que fez os personagens do filme Aliens é daqui. O museu dele é aqui, está a 5 minutos a pé da minha casa, o bar dele é aqui. Só que o problema todo é que quando tu estás numa situação turística em que o suíço está muito... Suíço é muito suíço. Sim. E há um portuguesito que mete uma bandeira portuguesa, mas das grandes ainda, porque eu não consigo na varanda da casa. Não é na varanda, é mesmo no terreno. Ok. E que aparece com uma carrinha Califórnia que vale tanto e tem mais um carro não sei o quê, tem mais uma moto. Sim. Sim, claro.
não gostam, porque eles gostariam mais que nós chegássemos a andar de bicicleta como as pessoas que chegaram aqui nos anos 60 e 70. Sim. E a não passar de situações de empregada de limpeza ou de porteira. Exatamente. Então, mas se tu sentes isso, ok, já percebi que também foi a questão da tua filha, mas tirando a tua filha, o que é que te fez continuar, de alguma forma, ultrapassaste esta situação de tentarem Sim, inferiorizar-te, não é? Sim, não é? Carlita, chegas a um ponto que tu ignoras, da mesma forma que Cesar que ignoras os portugueses, percebes? Sim. É assim, eu sou um miúdo que tu me conheces desde pequenino, vamos dizer os anos, como tu dizes. Mas eu também tenho que ignorar aí, em muitas coisas, não é? Isso era uma pergunta que eu ia fazer, ou seja, o facto de tu morares noutro país, não é? Acabas por te sentir que muitas vezes, quando vais a Portugal, não és português, ou seja, estás na Suíça e sentes que não és suíço, e quando estás em Portugal, sentes que não és português, ou tens a certeza que... Percebes? O diálogo é sempre o mesmo. Eu tenho vizinhos aí em Portugal que são uns queridos. Mas eu não deixo de ser um imigrante, percebes? A mesma situação que nós tínhamos quando éramos crianças e as pessoas que vinham morar perto de nós eram imigrantes. Isso é uma... Assim, eu não posso mudar isso, percebes? Mesmo que isso me magoe, no profundo de mim mesmo. Claro. Porque tu sentes-te como? Tu já te sentes-te como português. Eu sou português. Claro. Eu não sou... Porque senão eu não mandava o pessoal à merda, dizia ali Chico. Sim. Percebes? E eu não quero falar francês. Eu sempre tive em termos educacionais com a minha filha, se ela tiver entre nós cá em casa e ela quiser falar em francês e fala francês e está-se bem, podemos dialogar a esse nível. Mas a Oceane, que é o nome da minha filha, a partir do momento que nós passássemos a fronteira, fosse no aeroporto, fosse em Vila Formosa, eu virava-me para ela e dizia: filha, já sabes o que é que vai acontecer a partir de agora. Agora, logicamente, eu não posso também estar a dizer, porque é aí que eu considero que há uma certa ignorância em Portugal. Tu não podes dizer a uma criança, um adolescente, que tem, a nível educacional, todos os dias, francês. Sim, isso era um preconceito que eu lembro que eu também tinha quando era mais nova, mas depois realmente tu cresces e começas a perceber que é normal que as pessoas, quando vão para Portugal nas férias, falem a língua do país onde estão, porque estão 100% do tempo a falar essa língua, assim. Só falam Muitas vezes era visto como o AVEC que tem a mania, não é? Sentiste isso? Sim. Claro, sim. Eu, como tu vês, ainda hoje falo, outras coisas, mas eu falo à Sejanense e à Norte, se eu quiser, e está-se bem, também devido talvez à educação que eu tive, não é? O meu pai ser comercial, eu também conheci Portugal, desde criança, isso também me ajudou. Mas eu sou o primeiro a rir-me dos ditos ABECs, porque é assim. Quando tudo aquilo que para mim são gerações antes, aquelas pessoas que têm 40 anos e menos, eu compreendo, porque de uma certa forma, cresceram fora. Sei. Agora, aqui há, por exemplo, a última vez, agora nas férias do verão, eu estava no continente lá em São João e eu fartei-me de rir, estava dois velhotes, com um francês muito parecido com os meus sogros, também foram imigrantes durante muitos anos, que é um francês assim, francês. Sim. E então eles estavam ali à procura de prendinhas para o pessoal de França, porque aqueles, porque quando estás imigrado tu percebes quem vem de França, até porque quem vem da Suíça, quem vem. E de repente está a mulherzinha, porque as mulheres são mais dadas, não é? Mais carinhosas, a querer comprar tudo. E o português, o marido, nós não vamos levar isso por todo o mundo. E tu estás naquela, Sabe? Mas eles não têm culpa, eles vivem aquilo todos os dias. Mesmo que eles falem mal, mesmo que o português é assim, temos de ter em conta que as pessoas que emigraram nos anos 60 e 70, desde logo culturalmente, não tiveram a minha sorte, nem de muitos de nós, percebes? Exatamente. Eu costumo brincar que fiz a segunda classe de casal dele, mas não é bem assim. Eu não deixei na escola, não deixei ser um miúdo com uma cultura, e mesmo incutida pelos meus próprios pais, pelos meus amigos. E quando tu vês gente que veio para aqui naquele tempo, essas pessoas não tinham cultura. Eles nem acesso à cultura tinham.
Sim. Portanto, como é que tu podes exigir a essas pessoas de falarem bem português se eles já não falavam bem português antes de vir para cá? Exatamente. E depois, quando começam a ter diálogos com pessoas estrangeiras, o que é que eles vão aprender? Vão aprender o estrangeiro, depois fazem aquela mistura. E isso acho que um bocadinho de flexibilidade, e isso eu não sou ninguém para pedir isso, mas acho que às vezes um bocadinho de flexibilidade fazia bem. De dizer assim, opá, pronto, deixa-os estar. Eles estão na boa, eles também não vão para aí para fazer mal a ninguém, eles vão para aí para ter o tempo deles. Claro, deixá-los estar. Mas que conselhos é que tu darias a quem agora quiser ir trabalhar para fora de Portugal e quiser ir para a Suíça? Opa, é assim, em termos de vir para a Suíça ou para qualquer outro país, primeira coisa, tem que ser muito fortes emocionalmente. Para mim, pessoalmente, as pessoas têm que esquecer famílias, têm que esquecer emoções, nós somos definidos como o povo da saudade, não é? Têm que ter cuidado com isso, porque é duro, muito duro. A partir daí, terem realmente a certeza que o salário que lhes estão a oferecer é compatível com o país, porque há muitos erros. Eu vejo isso. Ofereceram-me 3.000 euros para ir para a Suíça. Amiga, 3.000 euros aqui na Suíça é a mesma coisa que teres 500 euros em Portugal, esquece. Não venho. Sim. Porque tu vais pagar, as coisas são tão simples como isso. Essas pessoas têm que se lembrar que vão pagar, pelo menos para um estúdio, quer dizer, não estamos a falar de uma casa, estamos a falar de um estúdio. Sim. Vão pagar 1.000 euros. Já passa a ter 2.000 euros. Claro. Para comer, em termos de refeições, se comerem normalmente, porque há quem diga que os imigrantes só comem massa e arroz. Sim. Mas isso é tudo preconceitos estúpidos e ignorantes, mas tudo bem. Mas comerem normalmente, uma só pessoa vai gastar à vontade uns 1.000 euritos. E depois tem que contar os impostos, tem que contar os cigarros, se fumarem como eu, se tem que contar a gasolina ou o gasóleo, dependendo do veículo. Se não tiverem veículo, tem que contar os transportes públicos. É assim, ao fim estão tão tesos como em Portugal. E isto sem irem ao café nem ao restaurante. Exatamente. É assim, se tu depois ainda quiseres ter uma vida parecida com a que esteja em Portugal, ir ao café tomar um cafezinho e não sei o que, tu esquece. Sim. As pessoas têm que... E hoje em dia, eu acho que quem vem sem se informar é estúpido. Hoje em dia com o Google, com... Sim, exato. E é sempre alguém que conhece alguém que está assim. Exato. Sim. Porque é como eu costumo... Às vezes, para te explicar as coisas de uma forma muito fácil. Quando tu tens familiares e que são familiares que têm a disponibilidade de te aceitar e querem te ajudar e tu tens vontade de trabalhar, não é bicho para viver, desculpa, colado aos familiares, como já me aconteceu, é uma coisa. Agora, se tu vais, ok, tenho vontade de trabalhar, tenho o meu irmão, a minha irmã, a minha tia, não sei o quê, que estão dispostos a ajudarem-me para o princípio da minha imigração. Mas venham é com vontade de trabalhar, que é para não magoar ninguém. Claro. E para aqueles que às vezes em Portugal julgam as crianças que chegam aí, putos, 18, 19, 20, 30 anos, com 30 anos, já de BMs e Audis e não sei o que, lembrem-se de uma coisa, essas crianças não têm despesas. E essas crianças na Suíça, porque a Suíça obriga a isso, têm uma formação profissional. Essas crianças, aos 18, 19, 20 anos, têm um salário muito correto. E se o papai e a mamãe lhe derem de comer, lhe derem uma estadia, eles têm uma vida. Podem ter uma boa vida. Sim, mas eu acho que isso também é muito ser humano, tem muita tendência para criticar e para achar que conhece a vida. Não, isto é só uma chamada de atenção. Exato, não é para ti. Sim. Não é de forma alguma. Sim, claro, eu sei. É a chamada inveja, legita. Exato. Essas crianças que provavelmente têm salários que, pronto, uma vez que acabaram a formação profissional, muito agradáveis, e podem ter, Claro, exatamente. Viverem sozinhos podem ter. Exatamente. Então seria o deixar a saudade de lado, que é difícil, não é? Mas ao deixar a saudade de lado, tu tens que... Ou seja, tu ao ir para aí, tu achas que a pessoa deve ir sem data de regresso. Vai e é para viver, é para se empenhar. Okay. Exato.
Não pode ser de outra forma. Sim. Porque senão tu não vives. Tu és infeliz o tempo todo, percebes? Sim. Tu tens que te esquecer dos teus amigos, tens que te esquecer das tuas... Quer dizer, eu estou a falar e eu tive que me esquecer disso tudo. E eu não vinha preparado para me esquecer disso tudo. Sim. Agora, Caramba, nós estamos a falar de um país que não é assim tão longe, não é? Quer dizer, porque é que tu tens que te esquecer... Agora, por cima quando tu imigraste, era diferente, não é? Não havia os telemóveis, não havia esta facilidade das pessoas comunicarem. Mas tu achas que mesmo nos tempos de hoje, as pessoas têm que se afastar a 100% de quem deixam cá? E isso também é deixar uma parte de ti, não é? Acredita, tem por uma razão muito simples, é assim, quando as comunicações eram difíceis, eu falo por mim, eu tinha uma comunicação fácil com a minha família. Hoje em dia não tenho uma comunicação tão fácil, porque a tua vida muda, percebes? Sim. Tu mudas. Tu mesmo que não queiras, tu mudas, tu passas. Sim. Tu podes ter a mesma humanidade, o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma saudade, mas tu não estás a viver no mesmo mundo. Sim. E é lógico que se tu vieres preparado psicologicamente para isso e com força suficiente para isso, tu vais viver bem. Tu pediste-me um conselho, eu estou a dar um conselho daquilo que eu não consegui evitar. Sim. Porque eu sofri. Mas depois não te corre o risco de quando decidis regressar ao teu país, né, que é um dos teus objetivos, tu chegares e teres perdido imensa coisa, porque decidiste cortar esses laços enquanto aí estiveste. Porque eu até percebo, ou seja, se tu vais para fora e não tens um objetivo de nunca mais voltar, tudo bem. Agora, se o teu objetivo um dia é voltar, se tu cortas completamente, quando tu voltas vais ficar... O que é que tu vais encontrar? Carlita, se os meus sonhos da minha esposa se concretizarem, vou encontrar provavelmente uma pequena quinta no Alentejo que não tem nada a ver com os outros no Valle. Sim, mas és tu e a Cláudia, e o resto? Opa, o resto, se me quiserem ver, estou perto. Mas não achas que com esse tipo de mentalidade pode ser cortar laços emocionais que depois podem ser difíceis de recuperar? Eu percebo o que tu disseste, que eu estive expatriada. Lá está, o meu conceito não entra no teu porque eu não fui morar para aquele sítio e ficar lá sempre. E eu também senti isso. Tu, de alguma forma, estás numa vida completamente diferente, quem cá está não percebe. Mas tu também cortas, depois como é que tu fazes quando voltas? Opa, tu não cortas completamente, tu explicas. Olha, depois estive a falar com a minha mãe que faz anos, terça-feira. Estava muito preocupada porque o filho não lhe ligou. E então eu disse, mãe, mas tu fazes anos terça-feira, na terça-feira não te ligar. Tu não preciso ligar hoje. Terça-feira já ali. Tu mantens os laços, percebes? Mas não, mas como tu eu falo por mim, atenção. Sim, claro, não, e é a tua experiência que eu quero. Sim. É assim, quando tu te apercebes que as pessoas que tu amas, porque tu amas, já não te percebem. Tu já não sentes uma compatibilidade absoluta com essas pessoas, porque eu não sinto, eu estou a falar por mim. Sim. Torna-se muito difícil, tu estás muito preocupado com isso, porque se tu vais viver, porque quem está fora és tu. Sim. Percebes? Os meus irmãos, a minha mãe, o meu pai já faleceu infelizmente, tios, primos, não importa quem, eles estão sempre naquele mundinho. Sim. Mas esse mundinho eu não o tenho. Sim. E porquê que eu sou obrigado a dar, tu a dar a minha vida, sem receber? Sim. Eu não sei se está mas tu achas... o meu conceito. Sim, eu acho que sim, porque lá está, porque me estive fora. Mas então, tu podes dizer que o decidir-se um dia sair do país para trabalhar fora, tens como, se não, a perda de laços emocionais. Podes afirmar isso? Ou seja, tens que ir preparado, não é coisa, tens que ir preparado para que isso possa acontecer, de perder laços emocionais. E tu vês isso, eu não sei se tu te recordas, mas recordas seguramente. Quando nós éramos crianças havia aquelas telenovelas brasileiras e aquelas sim. E o primo que estava no Brasil já não falava com a família porque não sei o quê, tudo muito mal explicado e não sei o quê. Sim. Eu hoje em dia, e já comentei isso com a minha esposa, percebo. Sim. Percebes? Não é por mal, tu não tens maldade. Agora tu também tens que gostar de ti mesmo. Sim. Porque se tu deixares de gostar de ti mesmo,
tu deixas de gostar de tudo. Sim. E isso é um risco muito, muito duro a correr, percebes? Sim. A dada altura eu tenho que me preocupar com a minha filha, com a minha esposa, Claro. com a minha mãe. A minha mãe preocupa-me, a minha mãe. Claro. A partir daí, todo o resto das pessoas, amo-as, sem dúvida nenhuma, mas não tenho que ser eu sempre a dar, eu também posso receber, percebes? Sim. E é nisso que as pessoas têm que ter muito cuidado. É que quando tu imigras, tu passas devido... Bom, felizmente não sou de uma família assim tão ignorante como isso, mas muitas vezes, devido à ignorância, tu passas um estatuto que tu não tens. Porque Sim. tu, para teres alguma coisa na vida, quando és imigrante, tu tens que trabalhar. Claro. Eu não saio, eu não saio lá para fora a abanar a árvore. Sim. Eu tenho árvores Sim. na minha casa, Claro. felizmente. Sim, é muito esforço. Sim, que às vezes Mas não tu não valorizam, abanas nada cai. Sim. E às vezes as pessoas estão à espera de que tu estejas sempre ali. Sim. Tipo, tu vais de férias a Portugal, não vais ver o tio não sei das quantas, ele fica chateado, não vais ver a tia não sei das quantas, fica chateado, e eu não sei o quê. Agora as pessoas têm só que se lembrar, e eu continuo a falar que, por mim, que quando eu vou de férias, eu vou de férias. Exato. E que a minha casa está exatamente no mesmo sítio. Sim. Percebes? Ela não está ali? Sim. É ali que eu moro. Exatamente, eu percebo-te. Sim. Agora, se eu tenho que ir ver a Jaquina, a Manela, a António... Sim. Depois a partir daí, claro, começa a haver as mágoas. Claro. Só que essas mágoas, justamente, quem deu até essas mágoas existirem foi eu. Sim, eu percebo-te. Sim. Então, que tal um bocadinho sentar-se no sofá, sim. E eu estou a falar por mim, sim. E tenho quase a certeza absoluta que há milhões de imigrantes como eu. Sim. Que tal sentar no sofazinho e dizer assim, fosca-se, ele é que tem que vir aqui, mas eu sei onde ele mora, também posso lá ir. Exatamente. E sei que ele está cá. Sei onde ele mora e sei que ele está cá. Exatamente. Porque eu e a Cláudia gostamos, quando estamos de férias, gostamos de ir curtir. Olha, por exemplo, estive no Algarve este ano, tenho a minha sobrinha que amo muito no Algarve. Claro, estou no Algarve, a minha sobrinha está ali e fui ver a minha sobrinha. Claro. Mas a minha sobrinha, infelizmente, para ela e para mim, é das pessoas que eu menos vejo na minha vida. Sei. Então, agora, os outros que sabem que eu estou ali, que estão a 2, 3 quilómetros de minha casa, não podem ir à minha casa. Exato. Sou eu que tenho de sair de minha casa. Não. Claro, não, eu percebo. Não. Mas sabendo isto tudo, ou seja, se tu olhasses agora para trás, sabendo tudo o que tu sabes agora, sim, tu tinhas voltado a ir atrás das pernas jeitosas para a Suíça? Carla, eu nunca vou abdicar de pernas jeitosas. Pronto, tinhas ficado a trabalhar na Suíça, a viver na Suíça? Sim? Okay. Continuava a olhar para outras pernas jeitosas. Não, o que tu estás a dizer... Sim. Não se queres saber se eu me arrependo de alguma forma vir a estar atrás das pernas jeitosas, não. Ou ter saído do teu país, nem é das pernas, agora como brincadeira? Nada, ok. Não, porque é assim, eu vivi fases um bocado complicadas quando morava em Portugal, não é? E o fator de ter vindo para a Suíça também me ajudou a abdicar disso, ou a fugir disso. Percebes? Não vou entrar em detalhes, mas tu sabes do que eu estou a falar. Sim. Não. Agora, dizeres-me assim, amas o teu país, isso podes-me fazer como perguntar muito. O meu Portugal para mim é muito importante. Eu adoro o meu Portugal. Eu acho que só mesmo quando estás fora é que tu te percebes até que só das coisas boas, Portugal é maravilhoso. E as pessoas nem se dão conta, as pessoas são tão ignorantes e tão egoístas que nem se dão conta. O nosso país é maravilhoso. Isso é dos poucos países que eu conheço, e eu conheço alguns, graças a Deus, que tu mudas de norte a sul e tu vais ver paisagens diferentes de norte Exatamente, a sul. É um país tão pequenino, mas com tantas diferenças. Num primo tão pequenino, exatamente. Sim. Para não nos alongarmos muito mais, só queria saber mais uma coisa. Tem aqui a patroa já. Quando tu voltares agora a Portugal, o que é que tu mais vais ter saudades dos anos em que moraste fora de Portugal? A organização. Nomear. Ok. Sossego. A minha mulher, olha, a minha mulher respondeu por mim que está aqui ao lado, ela disse sossego. Sossego, organização, sem dúvida nenhuma, a minha filha. Eu vou ter que vir aqui muita vez. Sim. Porque ela é realmente portuguesa, mas nasceu cá. Claro.
o coração do oceano é muito dividido, percebes? Sim, claro. Tenho o amor de Portugal porque tenho a família, mas a Suíça é um mas o país dela é esse. Portugal, exatamente. E aí, claro, o meu oceano. A paisagem em si, quero guardá-la em memória. Mas não será por isso que venho cá. Porque eu já, felizmente, e graças a Deus, sou uma pessoa que sai, que vou ver coisas. Claro. E que tento conhecer coisas, portanto. Mas eu e a Cláudia, a minha Chiquinha, que está aqui ao meu lado escondido, quando saímos de cá, o que a gente quer é praia. É o que a gente vai. Ela é lá bem. Eu gosto muito de ver as fotografias da neve, mas acredito, sim, também faz falta. A neve é realmente muito linda quando tu não tens que ir trabalhar. Claro, exatamente. Agora, quando tu tens de sair de casa, pegar no carro e trabalhar, não é tão bonito. É só isso. Agora, dizer assim, Suíça é feia, não, mentira. A Suíça é um país lindíssimo. A neve é feia, não, mentira. A neve é muito linda. O povo suíço é um mau povo, também mentira. Porque soube receber povos de vários países e dar-lhes uma vida que se calhar nunca teriam tido noutro país, não é? Agora, saudades deste país, sim, seguramente, mas eu tenho muitas saudades do meu há muitos anos. Exatamente, sim. Acho que é o problema, uma pessoa fica dividida, sim. Paulo, muito obrigada pela tua disponibilidade. Nada, filha. É uma história super interessante. Claro que eu sei que alguns pormenores não foram contados aqui, que ainda faz mais interessante. Acho que eu não quero contar tudo. Não, e não tens mais de contar. Eu acho que aqui já dá perfeitamente para ver o quanto és lutador, não é? Traçaste objetivos. Por isso, eu espero que quando decidires vir de vez, que consigas, não é? Apesar de também sei que o teu coração vai estar sempre dividido pela Suíça. Mais uma vez, muito obrigada por estares neste podcast, por quereres conversar comigo sobre isso. E pronto, eu acho que o que queria ter mais saudades era de chocolate. Mas é assim, eu posso me permitir dizer algo. E vais guardar. Que eu quero tu assim sempre tiveste umas pernas jeitosas. E olha, e ninguém correu atrás de mim. Para outro país. Também não disseste... Para outro país. Pronto, já correram atrás. Quando eu era pequenito, não me recordo de tu me teres dito que ias para fora. Olha, muito obrigada, Paulo. Aqui ao lado, eu vou lá com você, não vai lá. Já vais levar o pano da louça, no mínimo. Ela conhece o lugar. Muito obrigada e até o próximo.